Boa tarde a todos, né? Vamos continuando nossa fala, né? Nossa aula sobre avaliação da força, tá? Então, eu vou dar continuidade ao conteúdo que eu estava falando na aula passada. Então, caso vocês tenham alguma questão aí, né, para esclarecer, né, para tirar dúvidas, fica um momento. Eu vou fazer uma breve revisão do que a gente falou na aula passada, e aí tem um fluxograma aqui que ajuda bastante a fazer isso. Pronto, está aí na tela para vocês. Esse fluxograma, gente, então ele tem a ver com diferentes estratégias da gente, né, utilizar a avaliação da força que é desenvolvida, né, em algum momento, seja por um método direto ou um método indireto, tá? Então, a gente pode estimar, né, ou medir diretamente, né, o teste de o valor de um RM. Então, a gente viu nas aulas anteriores justamente essas duas formas de fazer, né? Então, eu, por exemplo, nesse caminho aqui, né, azulzinho, o que eu posso fazer, ó? Eu posso realizar 10 repetições, né, para desenvolver, para estimar, né, o valor de um RM. Então, eu posso fazer entre 5 e 10 repetições máximas, e com o valor, né, de número de repetições e o valor da carga alcançada, eu consigo, então, determinar o valor estimado de uma repetição máxima, né? Então, eu vou mostrar para vocês mais de uma forma de fazer, tá? O que facilita, né, para vocês, né, pensar que melhor se adequa, né? E eu também posso medir diretamente. Então, eu vou lá e fazer todo aquele protocolo que eu mostrei para vocês, né? Então, e aí, basicamente, a partir daí, né, você vai, então, definir, né, considerar a influência, né, dos objetivos, né, do treinamento, né, na determinação da carga, número de repetições, das outras variáveis, mas principalmente aqui, né, no caso da intensidade, né, e do volume de treino, que são duas medidas que elas geralmente estão inversamente relacionadas, né? Então, se eu for, em razão do meu objetivo, eu precisar buscar cargas mais altas, então, naturalmente, existe uma tendência de eu buscar realizar um volume menor, né? E assim como quando eu tenho interesse de fazer um volume maior, eu tendo a usar cargas menores. Então, e aí, quando eu me refiro à carga, eu estou me referindo ao percentual de uma repetição máxima que eu vou determinar, tá? Então, basicamente, pensando nessa lógica aqui, você já tem, então, esses dois caminhos muito claros. E aí você vai usar, né, escolher, né, as repetições-alvo, né, determinar o percentual de um RM associado com o número de repetições, né, que foi uma coisa que eu mostrei para vocês, né. Eu posso ainda pegar, né, multiplicar o 1RM pelo percentual de 1RM, né, então eu posso, a partir disso, determinar, né, a carga de treino, tá? Então, são esses dois caminhos aqui, eles são caminhos possíveis, né, que são caminhos baseados no método de uma repetição máxima. E aí aqui ainda a gente tem um método, né, que é determinado a partir de múltiplas repetições máximas, né? Então, você vai basicamente definir, né, a influência do treino, né, do objetivo do treino, né, na carga e nas repetições, né, que a gente vai determinar, escolher, né, o objetivo, né, as repetições alvo, no caso, e então você vai definir, né, a realização de múltiplas repetições, né, o teste de múltiplas repetições, que seria basicamente identificar qual seria a carga relacionada ao número de repetições máximas que o meu aluno vai desenvolver, né? Então, eu posso pensar que
o treino dele vai ser em 10 repetições máximas, 12 repetições máximas, 15 repetições máximas ou mais, né? Levando em conta que isso seria atrelado ao número de repetições até a falha, tá? E ainda existem vários outros métodos, né? Mas um outro método que ele tende a buscar usar esse como base esse modelo número 2, que é um método de repetições de reserva, tá? Então, o que seria repetições de reserva? Então, eu determino aqui, sei lá, que eu vou trabalhar a carga de 10 repetições máximas, né? Sendo que se eu, ao determinar um valor que não, para não chegar nas repetições máximas, então em torno de, por exemplo, alguns trabalhos têm indicado que se eu fizer o número de repetições, se eu parar 2 a 3 repetições antes do máximo, tá? Então a pessoa ela tende assim, ela tem a meta, ó, o meu máximo de 10 repetições máximas é com X quilos, tá? Então com 10 quilos. Então, 10 repetições máximas, 10 quilos. Então, eu usaria o mesmo os 10 quilos, ao invés de fazer as 10 repetições máximas, eu faria 8. E aí, ao determinar esse valor, a gente estaria trabalhando em torno de 70%, 80% do máximo, né? Então, que é uma estratégia que ainda não está bem consolidada, mas ela tem crescido bastante como uma forma alternativa de utilização e determinação da intensidade do treino. Então, aqui, e ainda eu falei para vocês lá atrás, lá no começo, né, que as outras possibilidades, né, numa fase bem precoce na prescrição do treino, que seria uma coisa mais, uma proposta mais autoselecionada, enfim. Então, vocês percebem que a gente tem aqui um rol de possibilidades que me oferecem diferentes caminhos para poder controlar e monitorar a intensidade do treinamento, tá? Repito, assim, se vocês me perguntarem, professor, qual que é o melhor método? É o método que vocês conseguirem fazer, tá? É o método que vocês conseguirem fazer. E que vai, obviamente, também de encontro com o contexto, que é o aluno, né, o nível de condicionamento dele, a disponibilidade de tempo, né? E tudo isso precisa entrar na conta de vocês para determinação do método que vai ser utilizado. Mas se você, por um acaso, tiver dificuldade de usar um método que, por alguma razão, poderia ser percebido como mais adequado, nesse caso, não há problema algum em vocês buscarem outras alternativas, tá? Buscarem outras alternativas. E aí eu pergunto a vocês conhecem algum outro método de determinação de monitoramento ou determinação da intensidade do exercício no treinamento de força, além dessas alternativas que eu mostrei para vocês? Vocês já ouviram outras formas? Não conhecem nenhum outro método? Pelo jeito, só conheço repetições máximas e o RPE mesmo. O método de percepção subjetiva do esforço, que é o RPE, que você comentou aqui, ele, só para contextualizar, quem não conhece, ele basicamente ele parte do pressuposto que a percepção subjetiva do esforço, ela se correlaciona com a intensidade do esforço que você vai, com a carga, né, com a intensidade do exercício. Absoluta, medida, né? Então, por exemplo, então, a intensidade moderada seria, numa escala de 6 a 20, em torno do 13. De 0 a 10, em torno do 5 a 6, né? Eu mostrei lá atrás para vocês. Então, são formas de você controlar. É válido? É válido, né? E limiar de fadiga pode ser. Então, o que, assim, eu não sei se eu entendo da mesma forma que você, Rodrigo. Como que seria, se você puder explicar rapidamente aí para mim, como seria esse método?
Raça seria, por exemplo, você faria uma prescrição, não sei, 3 séries de 12 repetições, um exemplo. Tá com o início do treinamento ainda, tal. E aí o limiar de fadiga seria seria aquela visualização de que o aluno, o paciente, ele não conseguisse fazer essas repetições, essas séries, porque no finalzinho deles já teria dor muscular, ou não conseguiria fazer, teria algum tipo de compensação, né? Não conseguiria fazer a amplitude articular completa do movimento. Antes de completar o movimento, ele iria fazer alguma compensação, ou então sentiria dor, né? Dor, queimação, tal. Seria mais ou menos isso. Entendi. Eu acho que esses métodos, essas estratégias que elas consideram fatores que são que podem variar muito, que podem mudar muito de pessoa para pessoa. Então, quando a gente está considerando, por exemplo, um teste de 1RM, seja estimado, seja direto, eu estou levando em conta que eu estou com uma pessoa que ela já tem condição de fazer uma série de coisas. Então, antes disso, existe um buraco, né? Então, assim, que aí a pergunta vai ser, tá, como é que você vai lidar com essa pessoa que está nesse momento, como você comentou? Eu vou usar um caso que é o caso que eu acho que você deve estar mais acostumado. Uma pessoa que saiu de uma reabilitação, lá no treinamento, lá na fisioterapia, quer dizer, qual que é a condição dessa pessoa? Ela já está em condição de treinar, ou seja, o fisioterapeuta ele já não tem mais recurso para estimular, ou seja, ele vai ter que entrar num processo de prescrição de treino convencional, praticamente, mas levando em conta alguns detalhes, né, que são importantes e peculiares também. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fiz a minha cirurgia do ligamento cruzado anterior, o que aconteceu? Quando eu ia fazer a musculação na academia, eu senti ainda um certo desconforto, que é o caso que você está falando. Então, qual que era a minha estratégia? Eu, quando chegava em qualquer exercício, não importa qual fosse, tendo liberação ou não, que eu percebia um certo desconforto, dor ou um cansaço excessivo, eu parava. Por quê? Porque eu percebia que eu ficava primeiro com receio, então eu precisava ter confiança de conseguir fazer aquilo para me sentir seguro. Segundo, eu ficava com receio de me machucar, seja por qualquer razão, e depois que você passa por um processo de reabilitação, que no meu caso foi quase 1 ano de reabilitação, você fica com muito receio de se machucar novamente, então isso é uma outra questão. E terceiro, que dificilmente você vai ter condição de medir outros parâmetros e vai fazer sentido você usar outros parâmetros para definir isso, né, como definir a intensidade. Então, eu acho que existem circunstâncias que o limiar de dor, o limiar de fadiga, ele é completamente apropriado, né, e que precisa ser levado em conta. Por isso que eu estou dizendo assim para vocês, olha, gente, não tem um método certo de fazer. Porque, por exemplo, até então eu não tinha comentado nada de uma pessoa que saiu de reabilitação. E aí você chegar, recebe um camarada nessa circunstância. Você vai pegar e vai estimar o teste de 1RM dele, vai ver que, por exemplo, que ele vai treinar 50%, 60% e vai tocar o treino dele a 60%? Acho que não faz sentido. Talvez o que seria interessante é você, à medida que você consegue, né, desenvolver um teste que ele consiga chegar próximo, pelo menos do máximo dele. Então, vamos dizer assim, o melhor que ele consegue fazer. Não é o máximo dele, tá? Não é o máximo dele, mas é o melhor que ele consegue fazer. Nesse caso, quando ele está fazendo, você consegue estimar qual é a carga qual é o percentual do RM dele, a partir dessa equação de estimativa. E aí eu conseguiria ter uma noção de progressão de força desse meu aluno ao longo de um determinado tempo, sem fazer um teste mais direto, né, no caso. Pode falar, Rodrigo. Beleza, Raça, entendi. Eu realmente tenho um viés muito grande da reabilitação, mas, assim, também pensando em pacientes idosos, a gente tem acho que um público muito grande e crescente de idosos em academias. E aí você pega uma pessoa, por exemplo, uma senhora com 68 anos, que há 30 anos não corre nem malha. Aí, se a gente começar com RM máximo, seria muito
pesado para ela no dia seguinte? Com certeza, cara. Com certeza. É completamente contraindicado você fazer uma coisa dessa com uma pessoa que está nessa condição. E eu diria, sim, é irresponsável, porque o que acontece? Que a gente vê bastante, né? A gente não sabe, né, por exemplo, não tem conhecimento suficiente para identificar se essa pessoa vai ter alguma dificuldade maior. Você botar ela no esforço máximo, logo de cara, seja 1 RM ou 10 repetições máximas, assim, eu entendo como algo agressivo, né, logo de primeira. Então, a gente tem que levar em conta, eu estou falando aqui muito pelo viés do exercício, da prescrição do treino, mas existe uma série de aspectos que são relacionados a aspectos psicológicos, que se você quer que essa senhora de 60 e poucos anos aí ou mais continue treinando, você tem que respeitar. E uma delas seria, por exemplo, fazer uma progressão gradual, de exposição gradual, né? Você, como eu disse, assim, eu acho até que faria algum sentido, de repente, assim, o máximo que ela consegue fazer naquele momento inicial ser baseado na intensidade autoselecionada, que ela seleciona. Por quê? A preocupação tua vai estar focada no quê? Na execução, na criação de autoconfiança, né? No contexto, né? Dela se vincular ao contexto, né? Dela se vincular a você, dela ter confiança em você, para que aí, à medida que ela for treinando, e a hora que você percebe, pô, ela já tá legal, já está fazendo um exercício bacana. Agora já posso fazer algum tipo de medida para saber em qual intensidade que ela está treinando. Aí pronto, aí você pode tentar usar um teste de estimar um RM dela, né? Então, que vai demandar o quê? Olha, dona Maria, você vai ter que fazer com o máximo de carga possível 10 repetições. Vamos testar? Você já sabe qual é a carga que ela consegue fazer rotineiramente. Então, você já tem uma noção. Se ela faz lá o leg press com 30 quilos, 40 quilos, então você sabe que se você aumentar para 50, 60 quilos e pedir para ela fazer 5 repetições, 4, 6 repetições, pô, você já tem uma noção que ela vai conseguir ou não. Agora, se logo de cara tu já vai nessa, a chance de você criar uma circunstância constrangedora, de dificuldade, de até um empecilho, ela aumenta bastante. Então, eu concordo contigo, Rodrigo, em a gente pensar principalmente nessa fase inicial. E, gente, a maior parte das pessoas erra nisso. Parece, assim, uma coisa óbvia, mas a maior parte das pessoas erra nisso, nesse manejo inicial, nessa condução inicial no processo de recepção do aluno. Então, já vai querendo ir logo para os finalmente, na hora botar todas as cartas na mesa ali, quando, na verdade, você tem que estar muito mais conhecendo a pessoa e entendendo como ela reage àquele contexto do que você já chegando junto e botando prescrição de exercício para ela com base em parâmetros mais específicos, né? Então, eu concordo contigo, viu, Rodrigo? Mais alguém? Querem fazer mais algum comentário? Mais alguma observação? Então, eu vou avançar, tá, gente? E mostrar para vocês que, para além de avaliar a força, né? Para além de monitorar a intensidade que a pessoa está treinando e reavaliar, a gente consegue classificar, né, a força, pensar em outras possibilidades, tá? Então, aqui, para ratificar, né, algumas coisas que eu falei para vocês, essas são algumas repetições que estão vinculadas a objetivos de treinamento, então, diferentes zonas de repetição com associadas, atreladas ao nível, alguma capacidade, né, específica, sendo que ainda essa tabela aqui, ela, apesar dela ser amplamente divulgada, ela já vem caindo um pouco em desuso, porque você já não consegue mais, vamos dizer assim, afirmar que a melhor forma de desenvolver hipertrofia é fazendo repetições entre 8 e 12 repetições. Já não existe mais
um consenso em relação a isso, porque, levando em conta que o volume é um marcador importante de hipertrofia, então eu tenho que pensar que, de repente, se eu fizer 20 repetições, eu também vou ter uma boa hipertrofia, entendeu? Então, isso já não é mais líquido e certo, apesar de, assim, de uma forma geral, a gente tem algumas... isso ainda tem alguma validade, tá? Agora, então, pensando em outras utilidades da avaliação da força, né? Então, existe uma proposição que a gente menciona, né, que é o cálculo da força relativa, tá? Então, o que é a força relativa? Então, imaginar que o Juquinha, né, que é o menino danado, né, e eu tenho o Ronnie Coleman, né? Então, essas duas pessoas aqui, né, quando realizam um teste, né, então o teste lá do Juquinha deu 300 quilos, e o do Ronnie Coleman ele alcançou 600 quilos no teste, tá? Então, fazendo um exercício qualquer, tá? Então, de forma absoluta, né? Então, o que você enxerga? Que o Ronnie Coleman é muito mais forte do que o Juquinha, né? Então, agora, quando a gente pensa no peso corporal dessas pessoas, o Juquinha ele pesa 60 quilos e o Ronnie Coleman pesa 145. Então, a força relativa dos dois ela é diferente. Então, eu tenho que a força relativa do Juquinha é de 5 e a força do Ronnie Coleman de 4,14. Então, eu poderia afirmar que a força relativa do Juquinha é maior do que a do Ronnie Coleman, mesmo tendo cargas absolutas tão diferentes, tá? Porque isso tem uma associação direta com o peso corporal, né? E para que a gente pode, né, pensando, né, como que a gente pode fazer, como é que faz esse cálculo? Então, imaginando aqui um indivíduo de 22 anos com 85 quilos, e ele faz o teste de um RM no supino de 100 quilos. Então, basicamente, né, força relativa dele, né, um RM no supino dividido pelo peso do indivíduo. Então, aí eu tenho esse valor, né, que é o 100 dividido por 85 dá 1,18. E para que serve isso, no final das contas? Né? Eu consigo classificar o meu aluno, tá? Em uma determinada, numa tabela, tá? Que identifica, né, diferentes níveis, né, de força em homens e em mulheres. Então, quando eu olho para aquele caso lá, ó, 1,18, ele está onde? Ele está aqui, ó, entre 1,15 e 1,31, nessa tabela. E aí ele está aqui, ó, entre 20 e 29 anos, ou seja, ele tem uma força classificada como excelente para membros superiores, para supino. Então, veja só, que eu consigo, meu aluno chega para mim, eu quero saber qual, ele tem condição de fazer um teste de 1RM ou eu consigo estimar a força, o teste de o RM dele através das equações preditivas. O que você pode fazer? Então, você pode dizer para ele se a força né, dos membros superiores ou membros inferiores, ela está adequada, né? Está boa, está na média, está fraca, está acima da média, enfim. Para que ele tenha uma referência. E isso pode servir para você como um indicador de dizer assim, poxa, se ele tem uma força classificada como fraca para membros superiores ou média, e para membros inferiores ele está considerado como excelente, então você tem um argumento para dizer assim, olha, fulano, pela tua avaliação, é interessante a gente fortalecer membros superiores também, porque membro inferior você está legal, agora membro superior não está legal, né? Então a gente precisa focar nisso, tá? Então, essa tabela, ela ajuda, a gente pode dar um norte para a gente para fazer esse tipo de classificação, tá? Então, esse é para supino e tem uma para leg press. Vocês lembram que lá atrás eu comentei com vocês que geralmente, né, se propõe a avaliar um leg press e supino, né? Esses dois testes, dois exercícios, né? Por quê? Porque eles representam a força de membros superiores e membros inferiores. Então, aqui, eu além de identificar
né, a força eu consigo classificar ela de acordo com esses parâmetros, certo? E ainda eu posso, né, dar um passo a mais e identificar a condição física muscular geral desse meu aluno, tá? Aqui eu estou indicando teste de 1RM, mas, de novo, nunca é somente restrito ao teste de 1RM. Eu posso fazer a partir das estimativas, né, por equação, ou seja, por outras medidas, identificar o RM e, a partir daí, fazer o cálculo. Então, esse teste da condição, ele leva em conta esses parâmetros aqui, esses exercícios aqui. Então, supino, rosca direta, puxada, alegre, extensão de joelho e flexão de joelho, então eu calculando a força relativa para todos esses exercícios, eu consigo identificar num sistema de pontos qual é a classificação do meu aluno. Tá? Então, essa é uma outra forma de fazer que, para aquelas pessoas que eu tenho condição, principalmente pensando que hoje, por exemplo, se eu fizer o treino, que eu acredito ser uma forma mais prática de prescrição de treino, vamos lá, eu vou prescrever com base no número de repetições máximas, ou eu vou fazer um treino, né, com base em carga submáxima, não vou fazer o treino com base em carga máxima. Então, ele vai fazer 10 repetições máximas no indivíduo intermediário, então eu consigo plenamente saber qual é a condição geral dele com base nisso, né? Que eu consigo calcular facilmente. Então, né, pensando nessa sequência de exercícios, determinar o valor de 1RM para cada um, né? E calcular a força relativa. Então, como que eu fazia, né, nesse caso? A gente propõe a vocês, né, no caso, né, identificar com base, né, aí no caso, como muitas pessoas da sala, né, geralmente fazem, né, ou tem alguma vivência na musculação, então é uma forma de você estimar, né, o teu RM. Então, quem tiver alguma experiência pode estimar o valor de um RM para cada um esses exercícios, né? Então, poxa, eu treino, então meu supino é de tanto, então eu consigo mais ou menos ter uma noção, e a gente faz isso na prática. Inclusive, na próxima aula vai ser as tarefas, né? Então, a gente vai ter uma aula assíncrona para vocês desenvolverem isso. Então, é muito interessante, eu vou propor para vocês, né, alguns valores, né, para vocês terem ideia, mas, né, vai ser tudo estimado, tá? Então, eu vou imaginar aqui uma circunstância, tá? Então, levando em conta que você calculou um RM para cada um desses exercícios, então eu poderia, né, identificar que, olha, o fulano, né, o meu indivíduo, ele teve a força relativa para esses exercícios, né, de acordo com o que está marcado aqui. Então, o que significa isso? Então, vamos lá. O supino, qual é a pontuação que o supino gerou? Então, eu só vim aqui, ó, 7 pontos. Rosca direta, 7 pontos. Puxada pela frente, 8 pontos. Leg press, 6. Extensão de joelho, 5. E flexão de joelho, 4. Então, se o meu aluno é um homem, então, e ele alcançou esses valores de força relativa que foram calculados a partir do 1RM deles predito ou medido diretamente, então o que eu tenho? Né? Então, eu poderia, né, eu teria esses scores aqui, tá? E aí, com base nesses valores aqui, qual que seria o próximo passo? Então, basicamente, eu pensar, né, será que o meu aluno está bem ou está mal condicionado? Tá? E aí, né, basicamente, somando a pontuação, eu tenho essas diferentes classificações. Tá? Então, você pode contextualizar o seu aluno, né, de acordo com o nível de condicionamento físico geral dele, né, de muscular geral, né, e nessas diferentes categorias. Tranquilo?
essa vai ser uma tarefa que eu vou passar para vocês, tá, gente? Então, é bom se vocês tiverem alguma dúvida em como fazer isso, vocês podem perguntar agora, né? Ou depois, quando vocês forem executar lá, também vocês podem perguntando. Então, tudo isso, gente, quem tiver assim um mínimo conhecimento de Excel, consegue fazer isso tudo automatizado, né? Você coloca lá, por exemplo, o valor de 10 repetições máximas, que seria um parâmetro genérico, né, para identificar a força, você coloca a carga, você já consegue saber calcular o RM, você consegue identificar a classificação e dizer para ele se ele está bem ou está mal, de acordo com todos esses parâmetros aí, né? Aqui tem as tabelas, tá, gente? Porque vocês vão utilizar depois, né? Então, aqui, né, homem, né, supino e leg press, que depois vocês vão precisar, então eu vou deixar, normalmente como isso era feito em sala, né, então eu deixava projetado assim para vocês calcularem, tá? Mas eu vou colocar lá nos slides para vocês poderem ter acesso à tabela. E por essa parte, né, da avaliação da força com base num RM, predito, estimado, repetições máximas, tudo mais, basicamente é isso, tá? Então, repetições de reserva. Então, a gente tem esse conteúdo que é um conteúdo básico, tá? Que é um conteúdo básico. Que é básico porque é ele que vai dar um subsídio para a maior parte dos contextos. Agora, eu posso ter outras circunstâncias, né? Então, por exemplo, né, teste de força ou resistência de membros superiores, né? Esse é um trabalho que fala, né, da análise metodológica e dos dados normativos, tá? Então, é interessante porque ele dá referências para a gente. Então, aqui, né, por exemplo, flexão de braço. Então, aqui tem o objetivo do teste, onde que é a validade, a fidedignidade, a objetividade. Então, tudo isso aqui dá base para que um teste simples, né, teste de flexão de braço, possa ser utilizado para identificação, né, do nível do meu aluno. E muitos, não sei se dessa turma especificamente, mas teve alguns alunos que estão falando comigo assim, professor, eu tô pensando no meu estágio lá de fazer uma problemática relacionada ao teste do TAF. Né? Pô, o TAF, gente, tem profissional que trabalha, tem uma linha de atuação bem forte nessa coisa de capacitar o aluno para o TAF. E isso tem uma demanda, porque muita gente vai atrás de fazer concurso, né? E às vezes você pensa assim, o cara não vai querer fazer se ele não for se ele não gostar de treino. No final das contas, eles são obrigados. Então, tem muita gente que já procurou. Teve uma vez lá na universidade que vem um cara me procurar, né? Vim aqui na universidade para ver se tem alguém que me ajude. E ele estava assim, na situação que ele passou no concurso, na primeira fase, e ele precisava de todo jeito passar na segunda fase, que era o quê? O teste físico. E o teste físico, um dos exercícios é o teste de flexão de braço, né? Então, aí o que acontece? Eu precisava saber onde é que ele estava ali, né? Então, dei uma orientação para ele baseada nisso. Olha, faz aí esse teste, né? E vamos ver mais ou menos onde é que você está, né? Aí, pô, identifiquei. O camarada estava muito mal, muito mal. Assim, ele estava com muita dificuldade mesmo. Então, assim, eu indiquei, falei, olha, cara, é o seguinte, você precisa de um profissional. Se você não for atrás de um profissional, você não vai conseguir, em tão pouco tempo, alcançar os resultados que você quer, e ainda assim vai ser difícil. Então, vejo que, assim, se você tem uma estratégia clara, um método de avaliação, um acompanhamento, uma prescrição, tudo isso vai te ajudar a atender, a lidar com esse público de uma maneira mais eficiente. Tá? Então, é importante pensar nisso como uma alternativa. Né? E aqui eu tenho, né, aqui a execução, né, no caso quando a pessoa é do sexo masculino, e aqui, né, uma adaptação que é como geralmente os concursos, né, eles aplicam, que é a versão adaptada para o público feminino, tá? Então tem essa variação e isso
é levado em conta, né, nessas tabelas aqui de classificação. Você vê lá, se o camarada, ó, se você conseguir fazer entre 29 e 38 flexões, você está acima da média. Né? Então, esse é um parâmetro de referência. E existem também trabalhos que conseguem, a partir... Eu acabei não colocando nesses slides aqui, mas seria interessante até adicionar, que é a associação. Então, além dessa classificação, né, posso dizer aqui, eu consigo saber se uma pessoa que tende a um número X de flexões, ela tem maior predisposição a problemas cardiovasculares, por exemplo, né? E isso no longo prazo. Então, você agrega valor, né? Você agrega informação à medida que você traz essas informações para o seu aluno, né? Agrega valor. Puxada em suspensão na barra, né? Um outro teste que é muito utilizado, né, em concursos, né? E também é muito acessível, né? Então, às vezes você, né, agora que a gente tem exercícios, né, ao ar livre, então, pô, toda pracinha você pode fazer uma flexão de braço e uma barra, né? Normalmente tem uma barra para você fazer uma flexão de barra, né? Então, aqui também o objetivo, né, a avaliação da força, da resistência dos músculos dos membros superiores, da cintura escapular, né, com o corpo em suspensão em uma barra fixa por meio do movimento de flexão e extensão dos cotovelos. Então, esse é um teste que ele avalia, na verdade, apesar de ele ser focado nisso, mas ele acaba repercutindo na força do corpo como um todo, mas sendo mais específico para esses grupamentos musculares. Então, aqui é o padrão, né, de movimento. Então, se vocês forem pensar num concurso, geralmente esse é o parâmetro. É importante até olhar, né, porque existem variações, mas esse é um parâmetro que ele é muito utilizado, né, na maioria dos concursos. Então, ele precisa passar aqui o queixo acima da barra. Né? E, no caso, já o feminino é considerado o tempo em segundos em suspensão na barra. Então, a mulher ela vai, sobe e fica segurando, ou eles colocam um número mínimo de repetições, que é pelo menos conseguir fazer uma repetição, 2 repetições. Tá? Então, isso varia um pouco, né, de lugar para lugar. Tá? Então, aqui é o tempo em suspensão na barra, né? No caso que a mulher vai segurar lá, mantém na posição e fica, né, em suspensão o máximo de tempo possível. Então, aqui tem por idade, né? Então, no caso, os valores percentis para puxada na suspensão da barra em pessoas saudáveis, aqui, então, até 9 a 17 anos. E aqui, para quem não conhece, né, o percentil é assim, quando eu consigo fazer, por exemplo, masculino, uma repetição tem aqui no caso o percentil 55, né? Então, significa que eu tenho 45% acima dessa pessoa e o restante está abaixo dela, né? Já para o sexo feminino, então, é o tempo, né? 10 segundos, 11, né? Aí vai variar de acordo com o tempo que essa pessoa consegue ficar pendurada lá na barra, tá? Então, aqui, o percentil 55, né? E aqui o percentil 100, então, ou seja, o melhor possível, né? Dentro de um grupo que foi avaliado, né? Foi, por exemplo, mais de 17 anos, 73 segundos pendurados na barra, ou 23 flexões, né, puxadas lá na barra. Então, do sexo masculino, então esse foi o padrão ouro, né, o valor máximo alcançado na amostra que foi desenvolvido, né, esse parâmetro. Pode falar, Márcio.
Professor, a suspensão na barra é com o braço flexionado ou estendido? Acho que ele desligou aqui, cara. Desculpa aí. Peraí, repete de novo, por gentileza. O teste de suspensão na barra é com o braço flexionado ou com o braço estendido? Você diz o masculino ou feminino? O feminino. O masculino é flexão normal. Isso. O feminino é só assim, a suspensão. Ó. A suspensão é nessa posição. Tanto é que ele segura aqui, ó, com o braço flexionado. Para poder justamente o quê? Para a pessoa não balançar. Então, ela vai, faz, se posiciona e a partir do posicionamento começa a contar. Então, se a pessoa já subir balançando, o avaliador ele trava a pessoa e a partir do que ela parar, ele começa a contar. Deixa eu ver aqui que alguém mandou uma mensagem. Entendi. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Quem é que mandou? Só um segundinho, gente, aqui. Pronto. Interessante que as mulheres mais novas aguentam mais tempo. Porque também tem alguma coisa a ver com o peso, né? A flexão na barra, ele é um teste ingrato para pessoas que estão acima do peso. Muito ingrato, porque acaba dificultando, né, a execução do movimento e, né, por mais que exista uma relação do peso e a força muscular, e a massa muscular e força muscular, isso não é linear, né? Então, ou seja, não é quanto mais pesado você for, mais musculoso e mais forte você vai ser. Então, acaba que prejudica, né? O excesso de peso, ele é um fator que prejudica bastante a execução desse teste. Tá? Então, aqui é a tabela completa, tá, gente? Porque ela é muito grande, daí para vocês poderem ter ela, eu cortei ela em 2 pedaços aqui. Então, ó, metade, se você quiser estar na média, ó, tá aqui, ó, os valores de quem está na média por idade. Ó. Então, em média, 8 repetições, se você não conseguir fazer 8 repetições, você está abaixo da média para a pessoa, desculpa, 8 não, 7 repetições, né? Para pessoas do sexo masculino com 17 anos ou mais. Então, quem não consegue fazer pelo menos 7 repetições acaba se enquadrando numa classificação abaixo da média, né, que seria o percentil 50. Então, se você quiser fazer uma classificação, você pode dividir, né, você pode ir de 0 a 20, né, ou de 0 a 25, muito ruim, né? De 25 a 50, né, de 25 a 50, um pouco abaixo da média, de 50, né, na média, né? E aí você vai criando as suas próprias classificações. É possível você fazer isso e usar como parâmetro de referência, tá? Então, tem um outro teste que é bem interessante, que é um teste de força muscular isométrica, tá? Então, e esse é um teste que é conhecido, né? O teste da prancha, né? Então, que ele possibilita você avaliar justamente, né? A força do core, né? E de uma forma geral. Não é tão utilizado dentro de concursos, mas ele é um bom teste para você avaliar a força, né, isométrica do teu aluno, principalmente dessa região do core, que é uma musculatura que a gente precisa ter fortalecido, né, para poder, então, executar os exercícios e poder propiciar um desenvolvimento equilibrado, né, do sujeito. Então, aqui, né, tem as classificações, eu tirei desse trabalho aqui, né, desse artigo. Então, aqui é o tempo, né? Então, na média, as pessoas ficam de 1 a 2 minutos, né? Na média, né? Então, é uma forma de você identificar e classificar a força do seu aluno. E aí, com base no teu programa de treino, você vai vendo, né, a progressão dele, né, ao longo do tempo, né? Então, é uma outra estratégia. Aqui é o tempo, né? Também é uma outra classificação, tá? Então, aqui ela já divide, né, homens, mulheres, tá? E não esportistas e esportistas. Esse eu achei legal porque tem essas distinções, porque às vezes a gente vai trabalhar com grupos mais específicos, né?
Então, você consegue ter uma tabela que ajuda, né, você a classificar esses grupos de forma mais específica. Tá? Então, aqui só a diferença daquela outra planilha, dessa outra classificação, que é essa aqui, ela leva em conta, né, os esportistas e não esportistas. Tá? Dúvidas aí? Até aqui, tudo bem? Se eu botar essa tabela aqui, pedir para você classificar uma pessoa, né, esportista ou não esportista, você vai conseguir me dizer se ela, tipo, por exemplo, fizer 71 segundos, né, sendo uma pessoa não esportista, qual que seria a classificação desse sujeito? Mas o que isso pode nos indicar? Você falaria o que dessa pessoa? 40, o percentil 40 significa mais ou menos o quê? Você falaria, estou eu aqui, né? Eu sou não esportista e você me avaliou. Você vai dizer assim, aí, Rafa, você está no 40? Né? Acho que isso fica um pouco abstrato. Então, queria que vocês exercitassem essa interpretação. Está um pouco abaixo da média, né? Em relação Exatamente. 40% melhores. Perfeito. Então, aí você pode exatamente, está um pouco abaixo da média. Então, é isso, tá? Então, aqui, vocês veem que ela varia de 10 em 10, mas ela funciona da mesma maneira do que da outra tabela lá, que varia de 5 em 5. A diferença é a precisão, que você tem mais grupos, enfim, tá? Então, é só uma forma de classificar, que é um pouquinho diferente, mas a tabela que esmiuça um pouquinho mais. Tá? Aqui, no caso, ainda especifica um pouco mais, né? Então, se você quiser uma tabela para mulheres não esportistas, mulheres esportistas ou homens não esportistas e homens esportistas, você também tem uma tabela que consegue fracionar ainda mais, né? Então, você consegue trazer uma coisa que faz sentido para aquela pessoa, porque não faz sentido você pôr... Olha a diferença. A média de uma mulher que é não esportista é 70. E se essa mesma pessoa alcançar 70 e ela for esportista, ela está, olha, entre o percentil 30 e o 40. Então, ou seja, ela está abaixo da média. Né? Então, existe essa diferença. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, uma mulher que está na média como esportista, se ela for classificada como na planilha, na tabela de não esportista, ela vai estar aqui, ó, quase batendo o percentil 70, né? Ela vai estar bem mais acima da média. Então, assim, é importante você usar, né, essas informações de acordo com o grupo que você está avaliando, né? Às vezes a gente não tem essas referências, né, de acordo com o grupo. Por exemplo, né, tá muito em voga aí o CrossFit. Se você for, o CrossFit treina muito, né, esses grupamentos, né, faz prancha, enfim, né, acaba desenvolvendo essa musculatura do core de uma forma mais intensa. Então não faz muito sentido você pegar às vezes uma tabela que está ali, né, usando parâmetros de não esportistas. Às vezes o crossfiteiro ele tem que ser classificado como um parâmetro superior, justamente porque a modalidade envolve isso, né? Então você pode usar, né, dependendo do tempo que a pessoa tem de prática, né, usar esses parâmetros mais específicos. Então aqui é a questão, né, ó, frequência da atividade física, né, a duração no teste, né, em segundos. Então, o que acontece? Conforme o tempo, né, a frequência que a pessoa pratica atividade física por semana, existe um aumento, né, do tempo no teste. Tá? Então, isso é uma coisa interessante de a gente observar. Então, o que eu imagino, né, que com a prescrição do treino que vocês forem promover, esses valores, eles tendem a aumentar, porque se a pessoa nunca treinou, ou treinava muito raramente, então ela começou a fazer um treino, ela vai treinar de 1 a 2 vezes por semana, não tem uma diferença muito estatística aqui, né, mas você já percebe que existe uma tendência de aumentar. Se o programa tiver especificamente exercícios que envolvam, né, esse grupamento muscular, tende a aumentar ainda mais.
Mas a realidade é que quanto maior a frequência de treino, maior é o aumento do tempo nesse teste. E isso pode ser um parâmetro para vocês, né, estimularem a pessoa, né, mais vezes por semana, né, ou exercerem, né, se motivarem a se manter treinando. Então, ainda, né, e aí para finalizar, né, a gente tem para pessoas, né, que são acima de 60 anos, né, aqui alguns testes específicos, que são esses foram tirados da bateria de testes da Ripley Jones, que é o TAF, que são testes que avaliam a capacidade funcional, né, a força funcional, a capacidade funcional que envolve força. Né? Então, o teste de levantar e sentar da cadeira, flexão de cotovelo, né, e força de pressão manual. Então, são testes que ajudam você a identificar, né, força de membro superior e inferior e geral, né, avaliação da força total geral, de uma pessoa idosa. Né? E, apesar de, dependendo do público que você está atendendo, você pode usar como referência. Né? Agora, aquela coisa, não faz muito sentido você usar numa pessoa jovem e pegar parâmetros de referência de idosos. Tá? Então, a gente precisa levar em conta isso. Então, aqui o teste de levantar e sentar da cadeira. Tá? Então, aqui, você vê, apesar da mulher da foto ser uma mulher aparentemente mais jovem, né, do que 60 anos, então a gente tem que a tabela ela indica para nós aqui valores acima de 60 anos. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado, senão a gente acaba, né, não perde o sentido. Tá? Então, mulheres, né, e homens, então aqui, ó, em 30 segundos, né, em torno de 14 ou 16 repetições, né, que a pessoa consegue fazer em 30 segundos. Flexão de cotovelo, tá? Então é a mesma coisa, então você calcula 30 segundos, quantas vezes a pessoa consegue executar uma determinada carga, então é 2 quilos para mulheres e 4 para homens. Isso. Assim, esses são os valores aproximados, né? Porque, por exemplo, ó, a gente não tem, né, esses pesos, né, de 2,27 ou 3,63 quilos. Então, aproximadamente 2 e 4 quilos, né, que é o que a gente usa aqui geralmente no Brasil. A mesma coisa, né, tabelas de classificação, tá, para vocês identificarem qual é o nível de força do grupo que vocês estão avaliando. Aqui é a média, tá, gente? Então, os valores de média. Então, e depois eu posso disponibilizar para vocês planilhas, né, tabelas que mostram em percentil também. Tá? Então, só um exemplo aqui para vocês terem como referência. Então, e é isso. Tá? Então, por hora, né, a parte da avaliação da força, eu tentei trazer diferentes testes, diferentes contextos, a gente discutiu um pouco, né, sobre esses vários pontos, né, de referência, né, e como pensar, né, a avaliação para diferentes pontos do processo de treinamento do seu aluno. Tá? Então, e também variando de acordo com o nível, né, de condicionamento e os objetivos que eles têm também, né? Então, tudo isso precisa entrar na conta, e esse raciocínio que eu exercitei com vocês ao longo da aula, eu vou pedir no trabalho. Então, eu vou contextualizar uma pessoa, o cara fala, ó, qual que seria a avaliação necessária, a avaliação indicada, justifique sua resposta e executa essa avaliação levando em conta, né, valores hipotéticos, por exemplo. Aí você vai falar, identifiquei que o camarada queria fazer um teste do TAF, né? Aí, né, você vai propor para ele o teste que mais se apropria a isso e vai calcular, falar, vamos supor, fiz o teste, ele alcançou tantas repetições, classifiquei ele como tal, 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 tal. Então, e aí você vai identificar esse tipo de coisa. O trabalho vai ser entregue agora para o recesso quando a gente voltar.
Boa pergunta, Marcondes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma parte do trabalho para ser entregue agora, né? Vocês vão executar ele durante a aula e vão mandar no final da aula. E uma outra parte vai ser, que vai ser um pouco mais extensa, aí vocês vão entregar. Eu vou cadastrar ela até um pouquinho depois e vou pedir para vocês entregar depois do recesso, lá depois do dia 8. Eu vou dar um pouco mais de tempo depois do dia 8 para vocês, porque o recesso, a ideia é que vocês não fiquem fazendo os trabalhos, né? Então, eu vou botar, sei lá, o dia 15 para vocês entregarem, para não ficar na função no recesso. Não é minha ideia deixar vocês fazendo trabalho durante o recesso, tá?